Olá pessoal, tudo bem? Professor Diego de Filosofia novamente com vocês aí. Hoje então, finalizando o nosso ciclo de filósofos contratualistas, terminaremos com o francês Jean-Jacques Rousseau, um filósofo importantíssimo para muitas ideias que se refletirão não só na filosofia, mas também na literatura, como vocês estão vendo lá o professor Edenilson, no romantismo, a ideia do bom selvagem do Jean-Jacques Rousseau aparece lá. Da mesma forma, imagino que vocês estejam quase que ou no meio ou finalizando o conteúdo com o professor Felipe a respeito da Revolução Francesa. Também Jean-Jacques Rousseau teve muita influência lá. Sendo assim, pessoal, para a nossa aula de hoje nós veremos os seguintes assuntos. Comentaremos então a figura do Jean-Jacques Rousseau no primeiro momento, depois a concepção de estado natural ou estado de natureza para Jean-Jacques Rousseau, muito importante para conceber o seu contrato social. Depois a definição de estado civil, complementando a definição de estado civil, as diferenciações entre vontade de todos e vontade geral. E para finalizar, o que seria o contrato social, para que serviria o contrato social na visão desse pensador francês. Tudo bem? Esse é o plano para hoje. Espero que vocês estejam acompanhando lá pelo material de vocês esse terceiro e importante contratualista. Bom, sendo assim, começaremos então pelo estado de natureza em Jean-Jacques Rousseau. A definição para o estado de natureza, concebam aí na cabeça de vocês o conceito de bom selvagem, né? Que, como eu falei para vocês, aparece, né, lá no romantismo, nas aulas de literatura, a ideia do bom selvagem, que vai influenciar, por exemplo, o indianismo aqui na literatura, nas artes de uma maneira geral, mas na literatura em específico, a ideia da representação de um ser que originalmente era bom, tá? E essa é a frase que sintetiza a definição de bom selvagem para Jean-Jacques Rousseau, que é: o ser humano é bom, o homem é bom, mas a sociedade o corrompe, tá? Essa é a definição geral que se encontra na concepção de ser humano para Jean-Jacques Rousseau. Eu sempre tenho dito para vocês, ontologia e pensamento político estão absolutamente atrelados, né, esses dois conceitos, essas duas formas de compreender as coisas. O modo como você compreende o ser humano se refletirá no modo como ele, o ser humano, estará na coletividade. Então, compreendendo a ontologia, o pensamento coletivo, o pensamento político é uma consequência natural, ok? Sendo assim, da mesma forma que para John Locke, o ser humano é bom para Jean-Jacques Rousseau, diferentemente, lembremos, de Thomas Hobbes, para quem o ser humano era mau, era egoísta, etc. Sendo assim, o estado de natureza é um estado em que prevaleciam a liberdade e a igualdade. Já relacionaram então agora com a Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Então, desse modo, embora Jean-Jacques Rousseau tenha morrido um pouquinho antes, 11 anos antes da Revolução Francesa, o pensamento dele foi absolutamente importante nesse sentido, nessa concepção de que o ser humano originalmente era bom e que vivia em liberdade e igualdade. O que cabe então ao Estado Civil? De alguma forma, retornar por meio, né, de algumas dinâmicas políticas específicas, retornar a esse estado natural, por mais que seja de um modo artificial, uma criação do ser humano. Tudo bem? A gente já chega ao estado civil, vamos só arrematar um pouquinho melhor o estado de natureza. Sendo assim, se o ser humano é bom, era bom, né, no sentido original, tanto é que a primeira frase do livro O Contrato Social, que é o livro mais famoso do Jean-Jacques Rousseau, a primeira frase é: o ser humano possuía uma liberdade natural, ok? Nasceu em liberdade, mas agora vive sob grilhões, ou seja, vive acorrentado. Ele perdeu aquela liberdade natural. Mas por que ele perdeu essa liberdade natural? E esse é o ponto que vai diferenciar Jean-Jacques Rousseau de John Locke. Se os dois concebiam que o ser humano era bom, né, é bom no seu estado de natureza, qual que é a grande diferença entre John Locke e Jean-Jacques Rousseau? Para John Locke, o Estado civil organizado deveria surgir para assegurar a propriedade privada. Atenção, para Jean-Jacques Rousseau, o grande problema reside na propriedade privada, sobretudo. Por quê? Porque gerará desigualdade social, né? E com desigualdade social, o estado de guerra pode surgir, e normalmente surge.
ok? Então a igualdade se perde, a igualdade natural se perde no momento em que a propriedade privada se estabelece. E aí a desigualdade social começa a surgir e os problemas sociais da mesma forma. Para que servirá então o Estado Civil? Que esse é o ponto. Então, né, o contrato social, para que vai servir? O Estado Civil, a criação desse Estado. Né? Sempre lembrando, o contrato social é sempre um artifício, uma criação. Não era necessário, mas veio a surgir. Tudo bem? O Estado Civil servirá para assegurar, para conservar a liberdade e a igualdade originais que havia lá no estado de natureza. De que modo? Por meio do estabelecimento da vontade geral, ok? E o que é a vontade geral? Esse é o ponto que complementa a explicação do Estado Civil. A vontade geral é diferente da vontade de todos. Aparentemente parece a mesma coisa, né? Vontade de todos, vontade geral. Qual que é a diferença, professor? A diferença é a seguinte: o que é a vontade de todos? A vontade de todos é a vontade, a soma das vontades individuais. Tudo bem? Então, se tem vários indivíduos lá, você vai ter que chegar à unanimidade. Tudo bem? O que é a vontade geral? A vontade geral é sempre o consenso. O que significa isso? 50% mais um. Ok? Que é o que está valendo, né? Para nós, enormemente, quando a gente pensa qual que seria a vontade do povo, né? 50% mais um. Isso significa que necessariamente 49%, vamos pensar que, né, na diferença mínima, 49% do povo vai ter que se conformar, ou seja, entrar na forma daquilo que os 51% do povo chegou a concluir como certo para o bem comum. Né? Vamos lembrar sempre que a política é a arte do bem comum. Se o bem individual, o bem próprio prevalece, não é mais política, é egoísmo. A gente pressupõe sempre que a política é a arte do bem comum. Sendo assim, Jean-Jacques Rousseau percebe o seguinte: se o ser humano originalmente era bom, né, como é que numa dinâmica social que corrompeu, né, esse estado de natureza, como é que nós retornamos a esse estado de natureza que era bom, que era igualitário, né, e que era livre, por meio da vontade geral? Ou seja, esse ser humano aqui em assembleia, e por isso Jean-Jacques Rousseau será um grande representante da democracia participativa, diferentemente de John Locke. John Locke era um defensor da democracia representativa, que é o que está prevalecendo enormemente nas democracias modernas, mas a democracia participativa era o que defendia o Jean-Jacques Rousseau. Thomas Hobbes vai defender, é o grande pensador do absolutismo, né? É o Leviatã, é o soberano, é o representante, o monarca, ok? Então a gente tem aqui essas três visões também, essas três formas de governo que vocês precisam também organizar aí no caderno de vocês, como que cada um desses contratualistas aí viam as formas de governo, tudo bem? Voltando a Jean-Jacques Rousseau, então, esse defensor da democracia direta, né, da democracia participativa. Por quê? Porque é o povo que tem que estar lá, né? E aí vocês de novo relacionem lá com as noções, com as ideias da Revolução Francesa. Por isso que o Jean-Jacques Rousseau vai ser tão influente nesse sentido, nas ideias revolucionárias ali de 1789, como eu disse, vocês devem estar vendo ou concluindo o assunto com o professor Felipe. Sei muito bem que ele dá aulas excelentes nesse sentido. No ano passado, enquanto eu estava dando esse conteúdo para os segundos anos, eles me reportavam o quanto eles estavam gostando mesmo, não só dessas aulas, mas especificamente, né, porque coincidiram os conteúdos com relação às aulas de história do professor Felipe. Tudo bem, pessoal? Nesse sentido, então, é sempre bom a gente catalogar essas ideias, né? O que define o estado natural? No estado natural havia uma liberdade, uma igualdade, mas pensando sobretudo no corpo individual, né? Nos indivíduos, que quando entram em sociedade se corrompem. Para que serve o estado civil, o contrato social? Então, para Jean-Jacques Rousseau, serve para reestabelecer esse estado de natureza. Mas como que isso funciona? Se vocês olharem, depois eu mando para vocês uma foto só do contrato, do capítulo em que Jean-Jacques Rousseau aborda a questão do contrato social. Ele diz o seguinte: o sujeito, quando entra em sociedade, agora ele tem um corpo moral coletivo, não é mais o corpo individual, é o corpo coletivo. Ele tem então obrigações nesse sentido. Se ele pertence aos 49% que foram engolidos pela maioria, né, pelo consenso geral, 50% mais um numa assembleia,
tá? Ele tem que agora perceber o seguinte: a minha vontade individual ela estava equivocada, né? E a vontade geral tem que prevalecer. Nesse sentido, agora ele tem um corpo moral, porque agora ele tem que necessariamente aceitar a vontade do outro que era diferente da sua, mas ele foi vencido em assembleia democrática, né? E ao mesmo tempo esse corpo coletivo. Nesse sentido, pessoal, digo diretamente para vocês, né? Modernamente, o que a gente chama de direita, normalmente se associa com as ideias do John Locke. E a esquerda normalmente se associa a noções mais ou menos russonianas, né? A ideia do olhar para o coletivo do Jean-Jacques Rousseau e para o indivíduo do John Locke. O que é mais importante? Evidentemente que os dois são importantes, né? Direita e esquerda têm noções, ideias, programas interessantíssimos. O que cabe a nós, estudiosos da filosofia política, né? Apreender aquilo que mais nos compete, que mais se atrelam à nossa filosofia de vida, à nossa concepção de mundo, e retirar daí uma síntese geral para as nossas vidas. Eu, como professor de filosofia, a minha obrigação é de expor essas ideias para vocês, não só por obrigação do PSS, mas também para a fundamentação de ideias políticas de vocês, para a conscientização crítica de tudo que está acontecendo ou que virá a acontecer na nossa sociedade. Tudo bem, pessoal? Sendo assim, finalizo a aula, deixando para vocês um grande abraço. Até amanhã. Eu estou gravando essa aula aqui para quinta-feira. Amanhã teremos, hoje é quarta, amanhã teremos uma live e a gente se vê virtualmente, tá bom? Um abração.